trouxe um tema aqui que em algum momento da sua vida acho que já deve ter acontecido, pelo menos comigo, aconteceu várias vezes. Intestino solto. Na visão do bioalinhamento, por que é que o nosso corpo adota esse comportamento? O que eu tô dizendo aqui, gente, não é aquela questão, comi além da conta e o meu intestino soltou. A gente tem situações em que realmente o intestino ou vai soltar ou o intestino vai ficar preso. Olha, isso vai acontecer em algum momento da sua vida. Se não aconteceu ainda, vai acontecer em algum momento. Não é praga não, viu? Porque, olha, pensa comigo. Se você come algo que o teu corpo entende que aquilo não fez bem, por exemplo, uma comida estragada. De repente, na hora que você comeu, parecia que estava saborosa, enfim, mas tinha alguma coisa que não estava bem. Você não percebeu, mas o seu organismo percebe. E sabe o que ele vai fazer assim que ele perceber que tem algo ali que pode fazer mal? Fazer mal no sentido assim, para a sua sobrevivência, que pode, de alguma forma ter bactérias que você não precisa. Então, para essas bactérias, para esses micro-organismos não se proliferarem aqui dentro do nosso corpo, qual que é a reação? Expelir, jogar para fora imediatamente. O caso é que o organismo, ele adota um comportamento imediato, urgente. Agora, por que é que o meu corpo permaneceria com esse comportamento? O que vocês acham que acontece quando a pessoa tem uma cronicidade, né? Quando eu falo cronicidade, é aquela coisa que a pessoa já leva para patologia. Eu não posso comer nada porque eu preciso ir no banheiro. Eu vou quantas vezes eu como no dia, eu vou no banheiro. Eu já tive pacientes assim. A gente precisa entender do paciente qual é a história particular dele. Assim como quando a gente pergunta para nós mesmos, né? Quando isso acontece com a gente, essa coisa do rápido, né? A gente pergunta pra gente mesmo, o que será que eu comi? Então a gente pergunta pro paciente, não isso, o que será que ele comeu? Porque senão ele estaria comendo essa mesma coisa todo dia. Aí, nesses casos, não é só orgânico, não é só o que come. Então, olha, quando nosso paciente já relata isso, a gente já tem que ter em mente a seguinte pergunta: por que é que o corpo dele se comportaria dessa maneira? Tentando eliminar algo rapidamente. Qual é o sentimento envolvido? Para ficar mais específico ainda, é sempre um sentimento de perda de função vital. E quando eu falo função vital aqui, eu estou falando de questões que são muito, muito, muito importantes para essa pessoa. E no sentido vital, no sentido de a minha vida mudou depois disso, depois dessa informação. A minha vida mudaria depois dessa informação, mas não se concretizou algo. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que uma pessoa tem 30 anos e desde os 15 o intestino dela é solto e é um desconforto para viajar, para trabalhar, enfim, é um desconforto, não tem regularidade. Tudo que ela come, o intestino se comporta a soltar. É como se estivesse liberando antes da hora, né? Então, por isso que as fezes são mais líquidas e traz todo um desconforto. Agora, a pergunta é: por que é que o corpo dessa pessoa se comportaria dessa forma? O estímulo inicial é de uma sensação muito grande por algo que essa pessoa passou de forma chocante, foi chocante para ela, não para nós, não importa a nossa opinião, mas o que importa é a percepção do meu paciente. Tem que ter sido algo chocante antes do início dos sintomas, que para essa pessoa ela precisava se livrar rapidamente. Era uma questão tão importante que era como se fosse vital. A vida dela mudaria naquele momento, ou a vida dela mudou para um rumo que ela não queria. Então vamos supor, essa pessoa tem 30 anos e desde os 15 anos ela sofre com o intestino solto. Pergunta para ela o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, que para você foi chocante e você queria se livrar. Assim, era uma mudança de vida que estava acontecendo e você queria se livrar daquela situação. Era vital, era muito, muito importante. E é claro que não deu certo alguma coisa, por isso que foi chocante. E é claro que não deu certo, porque senão o corpo não continuaria com esse comportamento de tentar eliminar rapidamente, a qualquer custo, uma situação. Então, tudo que come, tudo que ingere, o corpo quer eliminar rapidamente. Porque para o corpo é como se fosse uma situação que foi colocada na marra. Você quer ver qual que pode ser essa situação? Por exemplo, até numa questão que fizeram a sujeira comigo. Por exemplo, no trabalho, uma pessoa ser acusada de ter feito algo que ela não fez. Algo muito grave. Por exemplo, acusada de ter roubado alguma coisa. E ela não ter feito aquilo. Então, olha, tem um contexto de sujeira,
tem um contexto que mudou a vida dela, porque de repente ela foi mandada embora. Ou porque de repente ela foi chamada a atenção, tinha, de alguma forma, essa pessoa que acusou, ela tinha um poder de convencimento dos diretores, do chefe dessa pessoa, e ela foi acusada. Então, olha só, isso pode ser algo, olha, é vital, é uma questão de sujeira que eu preciso eliminar rapidamente. Só que eu não encontro meios. E ela carrega, assim como a mochila, essa informação do passado. Isso pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos.